irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesse dia. Este é o domingo, o dia do Senhor, um dia que Ele escolheu para que o povo pudesse adorar, bendizer o Teu santo nome e saber que Ele faz maravilhas no meio de nós. A igreja se faz presente no mundo porque foi Deus que a colocou. Foi Deus que livrou a igreja da escravidão do pecado. E nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Todas as nossas práticas, todas as nossas atividades, tudo que nós fizermos deve louvar, deve engrandecer o nome do Senhor. Seja no mundo lá fora, seja dentro do templo, seja em qualquer lugar que você estiver, o nome do Senhor deve ser proclamado na sua vida. O nome do Senhor tem que ser enxergado, testemunhado nas suas atitudes, no seu testemunho. Esse é o verdadeiro sentido de ser igreja do Senhor. Não apenas crentes nominais, mas crentes autênticos, aqueles que realmente levam o nome de Jesus na sua assinatura, na sua atitude, na sua concordância com este mundo. Nós temos que levar o nome de Jesus por onde quer que nós passarmos. Este é o verdadeiro sentido da igreja: amar o próximo como a nós mesmos, porque foi esse o novo mandamento de Jesus: amar o próximo como Ele nos amou. Este é o grande momento da igreja, o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, o momento que nós temos de louvar, de engrandecer o Teu santo nome. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 14, o hino Louvor 14 do nosso inário. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sei conosco glória dai, vede, vede. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Que o nosso Deus seja exaltado entre as nações, através da igreja, a igreja que leva o nome de Deus por onde quer que ela passe. Ela leva o nome de Deus pelas suas atitudes, pelos seus relacionamentos,
ela demonstra para o que veio aqui na face da terra. E nós cremos que nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, aquele que nos livrou da servidão do pecado, aquele que nos trouxe para a maravilhosa luz, aquele que nos tirou da escuridão. Este é o verdadeiro Deus, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que nós devemos todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Este é o único Deus ao qual nós servimos. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 11 a 20. Deuteronômio capítulo 8, versos de 11 a 20. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força é o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje, contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Uma das maiores causas do sofrimento do homem é o esquecimento. Ele tem esquecido muitas vezes da sua vida, ele tem esquecido muitas vezes da sua família, ele tem esquecido muitas vezes dos seus filhos, ele tem esquecido muitas vezes do seu trabalho, ele tem esquecido de muitas coisas aqui na face da terra. Mas uma coisa em que há o povo de Deus, em que a igreja de Deus jamais pode esquecer, é do livramento do Senhor através do sangue de Jesus ali na cruz. Isso jamais pode ser esquecido, porque hoje nós convivemos com uma humanidade em que Deus está desaparecendo do meio da sociedade. Hoje nós estamos convivendo com uma sociedade em que muitas vezes não se leva Deus em consideração do seu juízo, não leva Deus em consideração quanto a Ele ser o supremo Deus, o soberano sobre todas as coisas, aquele que vai julgar toda a terra. Nós não vemos hoje a humanidade agindo como se estivesse diante de Deus. A humanidade hoje esqueceu que Deus vai julgar a terra. Por isso, a igreja jamais pode se esquecer de Deus, porque é no esquecimento que pode estar o nosso maior sofrimento. É exatamente isso que Moisés está lembrando o povo de Deus aqui. O povo de Deus ao qual Moisés está aqui
conversando são os filhos daquela geração que pereceu no deserto. São os filhos daquele povo que desobedeceu a Deus no deserto. Os filhos estavam prontos a entrar na terra prometida. Os filhos daquela geração que passou pelo deserto estavam prontos a assumir uma nova etapa em suas vidas. Estavam prontos a assumir um novo horizonte em suas vidas. Eles não pecaram, eles não estão pagando aqui por causa do pecado de seus pais. Por isso, eles irão entrar na terra prometida. Mas para isso, Moisés está lembrando algumas coisas para essa nova geração. Nós sabemos que somente 2 pessoas que saíram lá do Egito é que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Mas os filhos daqueles que estavam no deserto, a nova geração que nasceu durante a caminhada no deserto, também teve a oportunidade de entrar na terra prometida juntamente com Josué e Caleb. Por isso, Moisés está lembrando aqui de algumas coisas para evitar esquecimento. Então, a mensagem de hoje: não esqueça de Deus diante das suas conquistas. Não esqueça de Deus diante das suas conquistas. Nós nascemos, fomos criados, aprendemos a ler, a escrever, nós constituímos família, nós conquistamos um trabalho, nós conquistamos bens, nós conquistamos algumas riquezas. E se nós não levarmos em conta que foi Deus quem nos deu tudo isso, que proporcionou essas conquistas, nós podemos estar fadados ao fracasso. Uma das formas de esquecimento que a igreja pode ter é se esquecer de que Deus é o responsável pelo seu livramento do pecado ali na cruz. Esquecendo de Jesus ali na cruz, as pessoas irão esquecer das outras coisas. Esquecerão de Deus nas suas casas, esquecerão de Deus na sua família, esquecerão de Deus no seu trabalho, e não se darão conta também de que Deus, Ele vai pedir conta de todas as coisas. E é exatamente isso que Moisés está lembrando este povo. Ele vai dizer em Deuteronômio 8, a partir do verso 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Diante das suas conquistas, não esqueça de Deus. É isso que Moisés está lembrando, essa nova geração dos filhos daqueles que pecaram durante a caminhada no deserto. E ele vai lembrar algumas coisas aqui. Não te esqueças, não cumprindo os meus mandamentos, os juízos, os estatutos que hoje te ordeno. Deus deixou a sua palavra para ser obedecida. Deus deixou os seus mandamentos, os seus estatutos, tudo aquilo que está escrito na sua palavra,
Deus deixou para que seja obedecido. A palavra de Deus não é um enfeite que vai ficar na nossa casa, ou também não é um amuleto para estar aberto lá no Salmo 91, para que haja um poder místico saindo dali, para que possa abençoar todos da casa. Não é isso. A palavra de Deus, ela foi escrita, ela foi deixada ao seu povo para ser obedecida. E é exatamente o que está dizendo aqui: guarda-te e não te esqueça, não cumprindo os mandamentos, os juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Diante de uma nova conquista, diante de um novo horizonte, diante de uma nova vida, se você acabou de casar, se você acabou de ter um filho, se você acabou de conquistar algo na sua vida, se você acabou de conquistar um novo emprego, de conquistar um bem, de conquistar um recurso necessário para a sua vida, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Jamais se esqueça do Senhor, para não suceder que depois de terem comido e tiverem farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Cuidado, para que quando você conquistar algo em sua vida, para quando você conquistar bens, para quando você trabalhar e conquistar recursos necessários para o seu provimento, cuidado para que o seu coração não se eleve. Cuidado para não esquecer do dia do Senhor e também usar o dia do Senhor para te enriquecer. Cuidado, cuidado para que depois de multiplicarem os seus gados, os seus rebanhos e aumentar a tua prata, o teu ouro, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O povo precisa ser lembrado que Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou da servidão, nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós precisamos ser lembrados todo dia disso, porque o homem tem esse grande defeito do esquecimento. Esquecer de que Deus está no alto e sublime trono, que Deus está olhando para a terra, de que Deus está no controle de tudo. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é um Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. A palavra nem saiu da nossa boca e Ele já conhece todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, Ele tem poder sobre tudo, Ele tem poder sobre toda a terra, Ele é o poderoso Senhor. Não te esqueças dele jamais, porque nós não vamos prestar conta a um vizinho, nós não vamos prestar conta à família, nós não vamos prestar conta à sociedade, nós vamos prestar conta a Deus. Por isso ele está dizendo: não te esqueças do Senhor. Diante das riquezas, diante dos bens, diante da prosperidade, não te esqueças do Senhor, porque foi Ele que te conduziu por aquele terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Ele está lembrando aqui, trazendo à memória dos livramentos que Deus fez àquele povo no deserto. Um deserto de serpentes, de escorpiões e de secura, pois não havia água, mas Deus fez sair água da pederneira. Deus alimentou o seu povo, e no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Quero trazer à memória
aquilo que me traz esperança. Deus está lembrando a igreja que Ele sustentou até aqui. Nós estamos passando, talvez pelo momento mais terrível dessa geração, quando nós estamos sem culto, quando nós estamos com os nossos templos fechados, quando nós não temos a comunhão presencial juntamente com os irmãos. Nós estamos passando por uma provação, mas não te esqueças de que Deus te tirou da morte do pecado. Não te esqueças que Deus foi quem derramou Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu e nos trouxe a palavra para a nossa salvação. Ele veio morrer numa cruz, Ele veio e ressuscitou, e Ele virá nos buscar. Não te esqueças jamais, o povo de Deus não pode se moldar de acordo com o mundo. O povo de Deus não pode ser confundido com o mundo. O mundo tem seus próprios costumes, porque eles não devem obediência a Deus. Nós vemos bares lotados, nós vemos pessoas comendo, se regalando, bebendo, fazendo todas as coisas de acordo com o mundo, mas o povo de Deus não pode ser confundido com o mundo. O povo de Deus não pode ser confundido com os pecadores. O povo de Deus não pode ser omisso dentro da sua própria casa. Hoje nós estamos passando por uma provação dentro da nossa própria casa. As pessoas podem estar trocando a palavra de Deus por novelas, por filmes, por seriados, por outros programas de televisão, pela internet. Pode estar trocando Deus dentro do seu próprio lar. Muitas vezes se esquecem de ler, muitas vezes esquecem de orar. Esse é um esquecimento que jamais a igreja pode efetuar na vida dela. A igreja jamais pode proceder com esse esquecimento. Nós não podemos deixar Deus de lado em nossa vida. O templo está fechado, mas os olhos de Deus estão abertos, estão olhando para o povo, está provando o povo para ver quem são os verdadeiros adoradores. O povo entraria na terra prometida e Moisés está aqui exortando o povo diante das suas conquistas. Diante das suas conquistas, cuidado, não se esqueça de Deus. E ele vai continuar no verso 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O homem não pode esquecer de Deus diante das suas riquezas. O homem não pode esquecer de Deus diante das suas forças, diante das suas condições. O homem, ele é movido por uma força, ele consegue conquistar algo, ele consegue assumir um trabalho, ele consegue concluir os seus objetivos, mas não digas ao teu próprio coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga que foi pela sua própria força, não diga que foi pelo seu próprio recurso. Sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Nós não somos nada sem Deus. O mundo pode estar adquirindo riquezas, o mundo pode estar adquirindo as coisas de acordo com seus próprios esforços, mas é uma nação corrupta, é uma nação que não está colocando diante de Deus as suas forças, os seus recursos, as suas vidas,
e as suas obras, isso é algo que pode ser prejudicial na vida da igreja. Esquecer de Deus diante do trabalho, esquecer de Deus diante da vida que estamos levando. Por isso Moisés está alertando: quando vocês entrarem na terra prometida, não olhe para você e diga: foi eu que conquistei isso. Quando você estiver diante da salvação em Cristo Jesus, quando você estiver diante das suas conquistas, não diga para o seu próprio coração: foi eu que conquistei, eu mereço, eu sou uma pessoa boa, eu mereço, eu fiz o bem ao próximo. Não existe isso. Nós somos miseráveis pecadores. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida pela misericórdia, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, nós precisamos de Deus. Não te esqueças, não digas que foi você que conquistou, mas foi pela misericórdia de Deus. E ele vai terminar dizendo: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Nós não podemos esquecer de Deus diante das riquezas, diante das nossas próprias forças e diante de outros deuses. Nós podemos muitas vezes sermos tentados a adorar outros deuses, a adorar aquelas coisas que podem nos causar uma impressão de que tudo vai ficar bem aqui neste mundo. O coração idólatra, os bens dessa terra. Muitas vezes as pessoas podem achar que conquistando tudo aqui e tendo bens, tendo riqueza, elas acham que podem conquistar as coisas que estão diante dos seus olhos. Mas Deus vai dizer aqui: se te esqueceres de teu Deus e andares após outros deuses, perecereis, sereis destruídos. Mas muitas pessoas andaram ao lado de Jesus, muitas pessoas confiaram que apenas andando com os discípulos estariam salvos. Quem se lembra de Judas, aquele que traiu Jesus? Ele estava ao lado de Jesus, ele estava ao lado dos discípulos, ele estava juntamente com o povo, mas ele adorou o seu próprio coração, o seu próprio ventre, os seus próprios desejos. Então ele entregou Jesus à morte, ele traiu Jesus e ele pereceu, ele foi destruído, ele não conquistou as mansões celestiais. E muitos outros personagens na Bíblia que nós vemos, que vão até certo ponto, mas quando são provados, eles são reprovados e não conseguem concluir o objetivo que Deus colocou, porque não são atingidos pelo Espírito Santo. E ele vai dizer: como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Jamais se esqueça de Deus, jamais se esqueça do livramento dele, porque muitas vezes você pode começar a adorar outros deuses, começar a adorar bens, começar a adorar este mundo, começar a adorar, colocar em primeiro lugar
até mesmo filhos, até mesmo a família, até mesmo você, achar que você deve ser atendido em primeiro lugar, achar que você não pode passar por problemas, não pode passar por provações. Muitas vezes nós queremos viver bem, mas nós merecíamos a morte, nós merecíamos a destruição, mas Jesus Cristo foi quem nos salvou. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a palavra, a salvação, Ele é a água viva que veio quando nós estávamos no deserto neste pecado. Jamais se esqueça disso, jamais se esqueça da libertação do pecado. Diante desse mundo que nós estamos vivendo, deste mundo de esquecimento, jamais se esqueça de que foi Jesus quem te livrou da morte. Que você esteja neste momento olhando para a sua vida, olhando para as suas conquistas. Se você conquistou um casamento, um trabalho, um recurso, um bem, não diga para você: foi eu com a minha força que conquistei. Mas coloque diante de Deus os teus bens, coloque diante de Deus a tua vida, coloque diante de Deus a tua família, coloque diante de Deus as suas forças. Faça tudo para a glória do Senhor. Confia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a igreja nesses dias em que nós estamos passando. Vamos entoar o hino de número 10, a criação e o seu Criador. Vós, criaturas de Deus, foi, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, todos em prata refugir, todos em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Como a terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. Glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvai o Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai. Louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, e jamais se esqueça dos seus benefícios para conosco. Ele foi quem te tirou da morte, do sofrimento. Não te esqueças do Senhor. Hoje você está sendo provado, se você está lembrando de Deus na sua casa, se você está lembrando de Deus durante o seu dia, porque foi Ele que te deu a sua casa, foi Ele que te deu um casamento, foi Ele que te deu filhos, foi Ele que te deu um emprego, foi Ele que te deu um sustento. Não se esqueça de Deus nesses momentos. O templo pode estar fechado, mas Deus, Ele não habita apenas no templo, mas Ele habita em todos os lugares. E é fora do templo que Ele está provando a igreja. Jamais
se esqueça do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz a todo momento, Pai. E nesses dias em que nós estamos passando, Pai, que não temos o direito de reunir com os irmãos, estamos sendo impedidos, ó Pai, de estar no templo juntamente com os irmãos. A igreja está passando por uma provação. A provação, ó Pai, se nós estamos lembrando de Ti todos os dias da nossa vida. Como o Teu povo foi lembrado aqui, ó Pai, por Moisés, ao entrar na terra prometida, nós estamos sendo lembrados, porque nós já conquistamos as mansões celestiais. Mas ainda temos que passar pelas provações aqui na face da terra. E se formos fiéis até a morte, nós herdaremos a coroa celestial. Por isso, ó Pai, fortaleça a Tua igreja. Fortaleça, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé. Fortaleça aqueles que estão omissos. Fortaleça aqueles que estão com joelhos trôpegos. Fortaleça, ó Pai, aqueles que estão dando mau testemunho por onde estão vivendo, seja no lar, seja na vizinhança, seja na sociedade em que estão vivendo, seja na internet, seja na omissão, ó Pai. Estão se esquecendo de Deus. Esteja alertando, ó Pai, pela misericórdia do Senhor esses dias, para que a Tua igreja, ó Pai, não pereça aqui na face da terra, não seja destruída como este mundo, Pai, para que muitos não sejam enganados, estão vivendo uma vida libertina, podem estar enganando seus próprios corações, porque muitas vezes ainda não tem a conversão dentro dos seus próprios corações. Exorte, ó Pai, este povo, alerte esse povo através do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles lembrem que foi o Senhor que nos livrou do jugo do pecado, nos livrou da morte e nos trouxe a maior riqueza da vida de um homem, que é a vida eterna com Jesus. Abençoe Teu povo, abençoe a Tua igreja, Pai. Nos livra do mal, do perigo e do homem fraudulento. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a Tua igreja. Não desista, Deus está te observando. Ele vai te levar para as mansões celestiais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.